no coração da América Central, onde vias navegáveis remotas são refúgios de contrabandistas de drogas, um monstro do tamanho de um homem ronda pelos rios. Vai matar ele. Uma criatura que instila medo em todos que a encontram. Um pescador morreu. Então, se o seu amigo não estivesse lá... Eu teria morrido. Sou Jeremy Wade. E essa fera me levará ao limite máximo e além. Enquanto reaprendo tudo o que sei para tentar capturar esse monstro de rio esquivo da América Central. Ele tá vindo, tá vindo! Acabei de ouvir uma história oriunda das florestas da América Central sobre a morte misteriosa de um pescador. Ele partiu da margem do rio numa canoa enquanto seu companheiro segurava a outra ponta da rede. Foi a última vez que foi visto com vida. 3 dias depois, seu corpo foi achado, mas a causa da morte ainda é um mistério. Alguns dizem que ele foi levado por uma criatura sobrenatural. Embora eu nunca tenha estado nesta região, já vi o que outros rios pelo mundo afora podem conter. Eu imagino que essa criatura sobrenatural, na verdade, seja algo que eu possa capturar. A história teve origem num rio remoto, no lado leste do conturbado país chamado Nicarágua. Dirijo-me a Bluefields, a única cidade grande na área, para começar minha investigação. Onde quer que você esteja, a presença de Deus, a força de Jesus, o único e verdadeiro Salvador. Ele é o único que salva a sua vida e muda o seu coração e a sua mente. Aleluia! Este lugar não é bem o que eu esperava. Eu esperava algo um pouco mais latino-americano, talvez, mas isto parece muito mais caribenho. É uma mistura cultural. Há descendentes de africanos, de europeus, de chineses e indígenas locais também. Quanto aos idiomas, eu ouço espanhol, mas também uma versão crioulo do inglês, além de algo completamente irreconhecível que deduzo ser Miskito, uma língua indígena. Lugar interessante. Essa comunidade multicultural decorre de seu papel como um importante entreposto comercial e o porto ainda é o foco dessa atividade. Mas ela tem um lado obscuro. Um lugar fervilhante, muitas coisas são embarcadas e desembarcadas. A verdade é que Bluefield surgiu da pirataria e ainda ocorre um pouco de comércio ilícito. O problema maior hoje é o fato de o local estar na principal rota de transporte da cocaína da Colômbia para a América do Norte. Há 1 mês e meio, a Marinha Nicaragüense apreendeu um barco com mais de 2 toneladas de cocaína a bordo. O valor de mercado ultrapassa 200 milhões de dólares. Esse é o tipo de lugar onde, sendo um forasteiro, eu não quero atrair muita atenção. Só preciso dar uma rápida olhada por aqui e depois me embrenhar pelos rios e riachos. Eu vou até o mercado ver o que consigo descobrir sobre o peixe que habita esses rios. E se ele pode crescer o bastante para matar um homem. Pescado del mar. Del mar, del mar. De mar ou de rio esse? De mar? Não é hoje? Não. Não. Há algum pescado grande de rio aqui? Isso aqui é tainha? É, tainha. Temos aqui uma tainha. E há muitas delas rio acima. Deve haver peixes lá que perseguem estes e os comem. Devem ser peixes bem grandes.
Há muitos peixes, mas são principalmente peixes de mar. E as pessoas daqui conhecem bem esses peixes. Eu perguntei sobre os rios, mas eu não consegui muita coisa. É tudo muito, muito conflitante. Então decidi desbravá-los por minha conta e ver o que eu consigo encontrar por lá. Eu me informei e peguei carona num barco para me levar rio acima. A costa leste da Nicarágua é um labirinto de lagoas e rios com uma cidadezinha ou vilarejo ocasional. Não é de admirar que os piratas tenham se refugiado aqui e os traficantes ainda operem nas vias navegáveis ocultas. Várias horas após o caos de Bluefields, eu cheguei na região onde essa morte inexplicável aparentemente ocorreu. Preciso encontrar alguém que comprove a história que eu ouvi. E confirme que estou na área certa. Há muitos camarões aqui perto da margem. E dá para sentir o cheiro no ar. Isso mostra como essas águas são piscosas. Olhamos para a água e ela parece vazia à vista da superfície. Mas ela está repleta de vida. Enquanto eu peço informações, descubro que os camarões não são os únicos ocupantes inesperados dessa cidade ribeirinha. Ah! Cuidado aí, hein? É interessante. Eles pegam muitos caranguejos aqui. Eu já vi caranguejos de água doce, mas os caranguejos, em geral, estão associados à água salgada. E estes parecem caranguejos de água salgada. Não parecem do tipo encontrados em rios. Há muitos deles neste balde. Ponho de volta? Pode colocar. Minhas perguntas acabam gerando uma pista. Sou direcionado a um pescador chamado Murphy. Nunca conheci alguém com tantas lesões e cicatrizes. Ele foi atacado por uma garopa. Um peixe me mordeu aqui, ó. Um peixe? É. Ele levou também um tiro. Levei um tiro aqui. Sei. Saiu por aqui. O que foi isso? Foi um facão. Ah, foi um facão? É, isso mesmo. Ele também foi mordido por um milípede enquanto mergulhava. E sangrou muito? Uhum. Foi picado por uma cobra e perdeu a perna. Devido a algo bem comum por aqui, ele pisou em um prego. A lesão infeccionou, depois gangrenou e não teve como salvá-la. Precisou amputá-la. Murphy é uma figura e tanto e tem uma história para contar sobre quase tudo. Então, não é surpresa que quando pergunto sobre a morte inexplicável que estou investigando, ele saiba a respeito e também onde ocorreu. Em que lugar aconteceu? Um pescador morreu bem ali. Ele estava pescando e, de repente, ele sumiu. Depois de 3 dias, ele foi achado morto. Tinha morrido. Então, quando ele foi encontrado, havia alguma mordida, alguma coisa, alguma marca? Aqui estava azul. Sei. E aqui também. Certo. E aqui também. Nenhum corte ou mordida? Não. O tom azul podia ser de hematomas, mas após 3 dias na água, sob o sol tropical, um cadáver fica em péssimo estado. O que acha que aconteceu com ele? Bem, é o que a gente chama de sereia. Sereia? Aham. Foi a sereia que levou ele. Ele não foi mais visto. Eu não sei a que Murphy se refere, então busco saber mais Olha, detalhes. ele estava ali no meio pescando, aí Isso ele tudo sumiu. é um grande mistério. Ele disse que há uma sereia, uma espécie de espírito dos peixes na água. O pescador tentava lutar contra o espírito da água, a sereia, e talvez aquela marca escura atrás da cabeça tenha Ele sido lutou. onde o espírito o atingiu e, nesse momento, ele morreu. A história do pescador que me trouxe até a Nicarágua envolve mesmo um acidente. Mas há alguma verdade na descrição de sua morte? Teria sido espancado até a morte por uma sereia ou espírito das águas? Desço o rio alguns quilômetros até onde Murphy disse que o incidente ocorrera para ver se há uma criatura real vivendo ali que pudesse ser responsável. Pelo que entendi, esta deve ser a cena do crime. Embora eu considere a possibilidade de haver algo na água, se for um animal muito grande,
Deve ser um predador, então eu vou usar uma isca que provocará uma ação reflexa. Esta linha é super forte. Ela resiste até 45 quilos. O molinete é bem robusto. Se houver algo lá embaixo, grande predador, com certeza isso irá fisgá-lo. Este local em que eu estou é uma confluência de 2 rios. É o tipo de lugar que atrai os pescadores, porque é onde os peixes ficam, onde as correntes se misturam e os peixes pequenos se alimentam da comida que está em repouso. E também há predadores à espreita, que se alimentam deles. Há alguma coisa aqui. Posso vê-lo. Mas o que eu vejo não é o que eu esperava. Isso pode mudar toda a minha investigação. Estou nos rios longínquos da Nicarágua, na América Central, tentando saber o que matou um pescador enquanto preparava sua rede. Eu fisguei um peixe na cena do crime. Alguma coisa aqui. Está mudando de direção rapidamente. Posso vê-lo. Eu vou puxar. É um xarel. Um peixe normalmente associado à água salgada. Mesmo quem não pesca sabe que esse não é o tipo de peixe que se encontra em rios. Mas ele é bem bonito. A cauda é bifurcada, é veloz. Estou surpreso porque... Quero ver até onde é que vai a cadeia alimentar depois desse peixe. A presença de uma criatura marinha como esse xarel, 15 quilômetros rio adentro, me fez questionar se essa água era tão doce quanto eu pensava. Resolvi testá-la usando um medidor de sal. 488, ou seja, quase 5.000 partes por milhão. É o que nós chamamos de água salobra. O que amplia as possibilidades, pois eu imaginava criaturas de rio, mas é bem possível que, além deste xarel, outros seres tenham vindo do mar. Já lidei com criaturas marinhas que subiram rios. Com elas, vivenciei batalhas longas e exaustivas. Pesco até o anoitecer, usando iscas diferentes e consciente de que poderei encarar outro encontro épico. A criatura que procuro aparentemente já matou. Estou aqui no escuro, num território estranho. Traficantes de drogas armados usam esses rios para contrabandear carga. Não posso baixar a guarda. Tem alguma coisa aqui. Só um instante. Acenda a luz? Acenda. Luz. Caramba. Ele escapou. Alguma coisa enorme saltou da água atrás de mim. Alguma coisa mordeu a isca. Não há marcas na isca, só uma marquinha. Talvez um único dente, não sei. Enquanto a linha se afastava, eu travei o molinete. E eu não senti o peso na ponta. Mas quando eu fiz isso, eu ouvi o barulho na água atrás de mim. Trouxe a isca para baixo do barco, quando alguma coisa emergiu 6 metros e saltou. Foi por isso que eu não senti nada. Torno a lançar a linha na água, esperando ter uma segunda chance. Seja o que for que tenha comido minha isca, devia ser um grande predador. Mas agora ele sabe que estou aqui. Nenhuma atividade. Mas aquele episódio bastou para mostrar que tem alguma coisa aqui embaixo. Na manhã seguinte, estou ansioso para saber o que saltou daquele jeito.
Vejo alguns pescadores puxando uma rede e junto-me a eles para saber o que estão pescando. Isso. Eu estou ajudando o pessoal a puxar a rede. A técnica usada é a seguinte. Há pesos embaixo e flutuadores em cima. É como uma cortina pendurada a partir da superfície. Muito bem, pessoal, vamos lá. Ei. É uma cavala pintada. Cheia de dentes. Um peixe predador. É um peixe de mar. O interessante é que ele tem um bom tamanho. Se aqui o consideram um peixe pequeno, imagino como seriam os grandes. Tem outro peixe ali. Se parece muito com o bagre. Que peixe é este? Esse aqui é um bagre ou ele tem outro nome? Só bagre. Só bagre? Peguei bagres em outros países capazes de engolir um homem inteiro. Mas, em geral, se alimentam no fundo e não costumam saltar para fora da água. Visito uma cidade, perto da cena do crime, para tentar saber a história verdadeira por trás dessa morte misteriosa. Por aqui? Continuo fazendo perguntas. Fico sabendo que o homem vivia aqui. E logo me indicam a casa onde ele morava. Olá? Olá. Como vai? Oi? Muito prazer. Então, a senhora é a mãe do homem que é a mãe dele? Sei. E como é que ele se chamava? Pelete Martínez. Sei. Há quanto tempo ocorreu esse acidente? Não sei badai na. 6 meses atrás. Sei. O nome do homem era Felipe. Isso aconteceu há 6 meses. Liwa din kansika. Ela disse que alguma coisa na água o pegou. Um tipo de sereia ou uma criatura assim. Agora diga, essa sereia ou sirena, como é que as pessoas dizem que ela é? Ipamaleva male kasare seka. Eles não fazem a menor ideia da aparência dessa criatura. A única coisa que eles sabem, com certeza, é que elas existem. E Felipe desapareceu. Mais uma vez, um espírito sobrenatural é acusado dessa morte. Mas há um homem aqui que tem alguns detalhes sobre o que houve aquela noite, porque seu amigo estava pescando com o Felipe. O meu amigo disse pra mim que ouviu um barulho. Que tipo de barulho? Como se alguém pulasse na água. Então ele ouviu esse barulho Isso. na água? Bom, agora nós temos uma informação nova. Outro homem que estava pescando soube que ele chamou e ninguém respondeu. Mas antes disso, ouviu o barulho de alguma coisa caindo na água. Alguma coisa não faz sentido. Numa noite calma e sem vento, por que ele cairia do barco? E por que não gritou pedindo ajuda? É como se Felipe tivesse ficado inconsciente antes de ter chance de gritar. Mas o que nessas águas teria força suficiente para fazer isso? Teria algo a ver com a criatura que saltou e fugiu de mim ontem à noite? Saio dali decidido a rastrear essa fera. Aqui tá bom, tá bom, tá bom. Ei, oh. Acabei de ver alguma coisa. Eu vi alguma coisa na água. Vi alguma coisa se movendo da esquerda para a direita. Eu consigo ver a isca. Não vejo nenhuma marca nela. Vou tentar de novo. Alguma coisa se moveu. Mas quando tudo se aquieta, apesar de avistar algo em locais diferentes, nada morde a isca. Parece que esse predador sabe que estou aqui e se mantém à distância. Eu insisto, mas não está adiantando. Pode ser o barulho do motor, sei lá. Seja como for, não está adiantando. Não vai ser fácil. Eu vou ter que... não sei, fazer outra coisa.
Volto aos vilarejos ribeirinhos para ver se os pescadores locais podem me dar uma ideia sobre os gigantes que existem por aqui. Oh. É de um peixe grande, seja lá qual for. Havia alguns urubus quando chegamos aqui. A última escama que encontrei deste tamanho era de um pirarucu. Um desses gigantes causou em mim um grave ferimento. Os médicos recearam que meu coração tivesse sido afetado para sempre. Mas os pirarucus não são encontrados, estão ao norte. Faço perguntas para ver se descubro de que tipo de peixe veio essa escama. Fica perto daqui? Fica. Alguém pegou um peixe grande e talvez restem alguns pedaços. Talvez a cabeça esteja por aqui. Será que encontrarei o matador responsável por essa morte inexplicada? Estou na Nicarágua, investigando uma morte misteriosa que acreditam ter sido causada por um espírito maligno. Mas há um peixe nessas águas que poderia ser o responsável. E isso é o que restou de um deles. É um pouco sinistro. Se eu não estou enganado, isso é um tarpão. É um grande tarpão. Ele devia pesar uns 100 quilos. 100 quilos? Então ele devia ser desse tamanho. Era. Muito bem. Achar tarpões tão longe do litoral é surpreendente, mas não incomum. Principalmente se considerarmos que essa água é salobra. Eles costumam ser encontrados ao redor da costa. E foi lá que eu encontrei um pela primeira vez, enquanto pescava tubarões cabeça chata na Flórida. Aquele escapou. Mas essa tendência para saltar pode explicar o que eu vi aquela noite. Será que foi isso que aconteceu ao Felipe? Teria sido atingido por um? Os tarpões não são considerados peixes matadores. Não têm dentes grandes, espinhos ou eletricidade. Mas são enormes e têm uma velocidade incrível. Seu nado pode atingir 40 quilômetros por hora. Veja só a solidez dessa cabeça, esta massa sólida de osso duro e músculo, impulsionada por 65 quilos de força de impulso. Pode machucar. Na Flórida, os tarpões têm fama de danificar barcos e ferir pescadores ao tentar recolhê-los. Mas eu não me lembro de nenhum caso documentado confiável sobre morte causada por tarpão. Seriam os tarpões daqui mais perigosos? Talvez maiores ou mais agressivos? Preciso achar outros pescadores que encontraram esses peixes para saber o que eles pensam. Não demoro a encontrar uma testemunha de outro ataque brutal. O Joel e eu fomos pegar camarões à noite. Daí o tarpão pulou fora da água e acertou ele bem aqui. Ele disse que o tarpão saiu da água e bateu no rosto dele. E você sabe se ele estava em pé no barco? Não. Você sabe? Ele estava sentado. Sei. Ficou surpreso. Qualquer parte que acerta machuca. É capaz de matar você. Esses peixes são grandes. Podem chegar a 225 quilos, 270 quilos. Eles crescem tanto que não dá para segurar usando vara e linha. Mesmo usando uma linha forte? Não dá para segurar. Ele disse 225 a 270 quilos. É bem grande. Eu fico surpreso com essa informação, mas quem sabe? 225 quilos equivale ao dobro do tamanho do maior tarpão que já peguei na Flórida. Mas as histórias não param por aí. Ele e outro homem foram pescar. E cada história exalta seu potencial mortal. Quando ele pôs o remo na água, tocou num peixe. Eles parecem saltar à menor provocação.
Disse que se o amigo não estivesse com ele, provavelmente teria morrido. E quando fisgado, briga de forma violenta. Ele soube de alguém cuja cabeça foi aberta que ficou com uma cicatriz na testa. Eu senti o crânio dele. Quer dizer que se o seu amigo não estivesse lá... Eu teria morrido. É mesmo? Ele fica maniche. Ele disse que o peixe fica maniche. Maniche quer dizer louco. É um peixe doido, um peixe perigoso. Os tarpões são peixes esportivos bem documentados. Mas esses testemunhos violentos diferem de tudo que já ouvi. Preciso pegar um para ver se esses peixes nicaragüenses são diferentes. Aproximo-me de alguns pescadores que avistei no rio para saber a melhor forma de lidar com essa fera. Olá. Você sabe se alguém aqui pesca tarpão? Pesca sim. Ele me diz que, embora fisguem ocasionalmente um tarpão, eles o dispensam porque é muito perigoso recolhê-lo. Mas aparentemente há um homem que os pesca. O rapaz branco pesca muitos tarpões. O rapaz branco? Isso mesmo. Sei. Interessante. Perguntei quem pesca tarpão. Ele disse que é alguém que veio de fora, um sujeito branco. Ele os captura. Não é da etnia Mesquito? Não é Mesquito. Ele é branco. Pelo visto, ele sabe mais coisas. Eu preciso falar com ele se eu puder encontrá-lo. Aparentemente, esse pescador tem um acampamento rio acima. Mas um temporal se aproxima. Então nos apressamos pela chuva para fugir dele. Estamos a quilômetros da civilização e não faço ideia de quem vou encontrar. Mas ele pode saber o segredo da captura desse peixe monstro esquivo. Vim até a Nicarágua para investigar a morte inexplicada de um pescador. Minha missão agora é pegar seu provável matador, o tarpão. Fui orientado a procurar o acampamento remoto de um pescador estrangeiro que criou fama entre os locais. Ele ousa capturar aquele que parece ser o maior, mais forte e mais perigoso tarpão do planeta. Trata-se de um alemão chamado Daniel Goss, que, como eu, dedica-se a capturar monstros de rio. Eu cheguei aqui há mais de 10 anos e eu estava à procura de bons locais de pesca. Por fim, achou peixes enormes que ninguém conhecia. O imponente e esquivo tarpão. Eu levei algum tempo para entender melhor esse tal de tarpão, na verdade muitos anos. Mas sua captura exigia um novo método radical. Com os anos eu mudei totalmente a abordagem e passei a usar float tubes. Sei. São iguais a uma boia enorme. Eu fico sentado nela, com os pés pendurados na água, e então os peixes não me reconhecem. O motor do meu barco estava perturbando os peixes, mas a boia do Daniel permite que ele deslize pela água em silêncio, sem ser detectado. Minha isca de borracha também foi uma escolha errada. O tarpão, embora atinja grandes proporções, ele tem o hábito de comer as presas que são bem pequenas. Você pode usar um fly ou um streamer bem pequeno. A pesca com mosca é a abordagem perfeita para isso. A pesca com mosca a partir de algo semelhante a uma boia de piscina parece ser um meio eficiente de fisgar um tarpão. Porém, sem um barco robusto à minha volta, sou um alvo exposto. Mas quando ele pega a mosca... Ele fica louco, completamente louco. Depois que ele é fisgado, não tem nenhum jeito de poder controlá-lo. A cabeça parece que é de concreto. Então, ninguém quer ser atingido por um tarpão que salta na sua direção completamente descontrolado. Ia ser muito perigoso. Parece que esses tarpões são maiores e mais violentos que seus congêneres na Flórida. Mas chegou a hora de saber se o que eu ouvi é verdade. Tenho alguma experiência na pesca com mosca, mas não sou um perito. Muito bem. Fazer isso de uma boia será como aprender meu ofício outra vez. A sensação é muito boa. Já pesquei em pequenos barcos de madeira, mas é a primeira vez que meus pés ficam pendurados na água. Será que alguma coisa lá embaixo vai agarrar os meus pés? Essas boias, impulsionadas com os pés, costumam ser usadas para fisgar peixes que pesam pouco. Ninguém ousa pegar tarpões desse jeito, exceto Daniel Goss e agora eu. Sentado, fico alinhado. Agora jogo a isca, mas antes de tentar, preciso aperfeiçoar o básico. Vou tentar de novo.
Em apenas alguns dias, tentarei dominar o que Daniel passou 10 anos aperfeiçoando. Não. Tenho muito que aprender antes de estar pronto para enfrentar um gigante. Quando essa técnica parece difícil é porque está fazendo errado. Tem a ver com economia, com precisão. Pegar o jeito de navegar e lançar a linha ao mesmo tempo. Agora acho que acertei pela primeira vez. Nos dias seguintes, Daniel e eu passamos horas na água, apurando a minha técnica. Após escurecer, quando os rios se tornam perigosos demais para a pescaria, Daniel e eu preparamos o equipamento para o dia seguinte e discutimos táticas. E pouco a pouco, tudo vai se ajustando. Finalmente, Daniel acha que estou pronto para a batalha. Eu me sinto meio intimidado, sabendo que posso me ver preso a esse peixe. Tenho de posicionar o anzol usando a mão, a vara não tem força suficiente. E quando ele decola, preciso segurar bem a linha para oferecer resistência. É por isso que eu preciso de uma segunda camada de pele. Daniel me leva até um local secreto, onde, segundo ele, estão os gigantes que procuro. Porém, ele me alerta que a minha técnica terá de ser perfeita. Porque nesse lugar não há espaço para erro. Vamos pescar em um riacho, quer dizer, águas fechadas. É muito estreito. Aqui tem cerca de 2 a 3 metros, mas aparentemente há peixes grandes aqui. Com tão pouco espaço nesse riacho, se eu fisgar um tarpão e ele saltar, há uma boa chance de eu ser atingido. A situação está bem calma e tranquila agora, mas poderá ficar bem explosiva em breve. E então, o momento que eu aguardava. Peguei! Estou enfurnado nas matas navegáveis da Nicarágua. Após dias aprendendo a pescar com mosca de uma boia movida com os pés, finalmente fisguei um monstro. Esses tarpões devem ser os maiores e mais perigosos da espécie. E esse peixe prova que estou certo. Esmagou meus dedos. Só o meu guia Daniel conhece esse local secreto. Se eu for atingido por esse míssil vivo, ficarei em apuros. A batalha entra numa nova fase de combate corpo a corpo, mas ainda está longe de acabar. Envolve força física. É um peixe grande, numa linha forte, mas também é muito cansativo para os pés. Ele tem a cauda grande,
Uso toda a minha força para tentar cansá-lo, para poder trazê-lo para mais perto. Mas esse peixe gigante parece estar levando vantagem. Está nadando em círculos em volta de mim enquanto fico mais exausto. Esta é uma longa luta, muito difícil. Demorada para mim e para o peixe. Ambos teremos de lutar e estamos cada vez mais exaustos. Passa-se uma hora extenuante. Eu me esforço para manobrar rapidamente e assim derrotar sua tática. Mas o peixe não mostra sinais de que vai jogar a toalha. Então, finalmente, começo a levar vantagem. Quando se pesca com mosca, devemos agarrar os últimos metros de linha para controlar o peixe, ou a vara se quebrará. Mas se eu pensei que a luta desse peixe terminara, eu estava enganado. Peguei a linha. Ah, meu Deus, a linha enrolou nos meus dedos. Esse peixe deve pesar bem mais que 45 quilos. Finalmente consegui dobrá-lo. Está pronto para se entregar. Vamos pegar o anzol. Eu devo tirar o anzol? Oh! Não deu. Foi por muito pouco. As mãos estavam na boca dele. Quando ele se virou... Eu fiz tudo certo. Até o último instante, mas não consegui. Não foi suficiente. 1 segundo ou 2, mas não foi suficiente. Estou exausto. Agora só me resta voltar ao acampamento. Embora tenha perdido esse, já vim longe demais para desistir agora. Voltarei pela manhã. Mas não previ que o tempo ia interferir nessa luta. A chuva cai continuamente, está muito forte, a intensidade está aumentando. Isso não parece nada bom. Quando a chuva parar, eu espero que ainda haja luz suficiente para chegar lá. Por fim, a chuva para. Mas faltam 1 ou 2 horas para escurecer. Aqui sou eu de volta, pescando num outro local que, segundo Daniel, é a área de caça do Tarpão. Espero ter a sorte de capturar um peixe antes do anoitecer. Essas águas servem de rota para traficantes de droga. Não é lugar para se estar numa boia após o anoitecer. Esse é um dos bons. Mas o tempo não está do meu lado. Continuo jogando a linha, mas nada morde.
E a noite está se aproximando. Agora sim. Mal acredito no que vejo. Um cardume de tarpões caçando tainhas e fazendo-as saltar fora d'água. Uau! Se não me engano, está se alimentando. Espero poder lançar a linha sem ser notado. Peguei alguma coisa. Acho que peguei sim. Oh, ainda não. Ainda não. Ainda está lá. Droga! A linha está na água, mas longe do peixe. O peixe desliza pelo rio numa velocidade fenomenal para frente e para trás. Parece que ele enrolou minha linha num galho. Está ficando difícil de enxergar. Se não puder liberar a linha depressa, perderei esse peixe. Há muita folhagem aqui. Acho que preciso passar para lá. Eu preciso passar por baixo deste galho. Oh, fiquei preso. Eu estou preso num galho. Pronto. Meu anzol deve estar bem fixo, pois o peixe ainda está preso. Mas mal consigo enxergar sob a pouca luz. É um peixe grande. Bem grande. Deve ter uns 70 quilos. Esse peixe é maior que o que escapou. Então serei bem cauteloso. Usando minha última reserva de energia, eu o puxo e só depois de estar completamente sob meu controle, eu removo o anzol. Nós mal conseguimos tirá-lo da água, mas esse bicho na ponta da linha ficou saltando no ar 2, 3, 4 vezes até perder a conta. Pegar um tarpão tão grande nesse ponto do rio é raro. E a violência com que ele luta é diferente de tudo que já vivenciei. Quando lembramos que os locais pescam nesses mesmos riachos à noite, usando canoas pequenas que os deixam diretamente no caminho desse torpedo assassino, não é de admirar que esses tarpões matem pessoas. Em alguns casos, como o de Felipe, antes que tenham tempo de gritar pedindo ajuda. Com certeza este peixe foi responsável pelas histórias. Ele deixa as pessoas inconscientes, fazendo com que caiam dos barcos e elas não são mais vistas. Esse bicho, que tem o meu peso, que salta no ar... Enfim, faz todo o sentido, sabe? Com toda certeza, é um peixe incrível. Esse é um verdadeiro monstro do rio. Versão brasileira, DPN Santos.